Mulheres do business, que saudade! Tanto tempo que eu não converso com vocês. Esse novo estúdio diretamente de Dubai. Essa nossa mudança para cá não foi fácil. Isso aqui é um deserto. Depois disso, teve nuvem, meu coração se aquietou. Falei assim: opa, existe vida, existe esperança aqui nesse lugar. Mulheres do business, que saudade que eu estava de vocês! Olha, eu tô vindo aqui gravar esse vídeo, que é totalmente improvisado, mas eu falei assim: "Gente, estamos aí, Dia das Mulheres, essa data que é tão simbólica pra gente, que quer ter a nossa voz ouvida nesse mundão afora", e eu pensei: "Que data melhor para poder mostrar para as mulheres do business esse novo estúdio diretamente de Dubai, tanto tempo que eu não converso com vocês". Então eu vim aqui numa conversa super improvisada, sem roteiro, sem muito, enfim, pensar, elaborar muito, mas eu queria muito dividir com vocês o que foram esses 6 meses aqui em Dubai, o desapareci do mapa, porque estava aqui, minha gente, equilibrando pratinhos. Essa nossa mudança para cá não foi fácil. Tivemos aí muitas adaptações, mas eu queria dividir com vocês, até mesmo porque essa é a quarta mudança grande que eu faço. Quem me acompanha aqui já tem um tempinho sabe que eu saí de Goiânia quando eu ainda tinha ali a base dos 20 anos, fui para Brasília, depois de Brasília fui para Paris, Paris, Nova York agora estamos aqui nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, diretamente de Dubai. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas impressões, porque de todas essas mudanças que eu fiz, eu acho que eu nunca documentei esse início, e esse início ele é tão precioso. Quando a gente chega num lugar, a gente tem uma visão muito nova, né, sobre o lugar onde a gente está vindo. A gente está vindo também com muito ideia preconcebida, a gente está vindo com muito clichê, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Eu acho que eu vim com 3 clichês grandes e fui pega aí no contragolpe, eh, com algumas coisas. Então eu escolhi aqui 3 pontos que eu queria conversar com vocês hoje, e que eu acho que vale aqui para minha expatriação para Dubai, mas quem sabe não tem alguém aí do outro lado que vai se identificar também, que tem um pouco, sabe, dessa visão sobre o que que é que qual foi o impacto que essa mudança, né, de país e de cultura teve sobre você e sobre a sua maneira de pensar. Então, para mim, eu elaborei aqui, como eu disse, 3 pontos, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria esclarecer por que que a gente mudou para Dubai. Talvez, algumas de vocês fiquem se perguntando: "Mas gente, o que que essa pessoa saiu, né, primeiro por que que ela saiu de Paris, depois, senhor, foi para Nova York e saiu de Nova York e foi para Dubai". A gente veio porque a gente veio expatriado pela empresa do meu marido. Eh, a gente abraçou esse sonho há muitos anos atrás, de morar em novas culturas, em países diferentes, então a gente tem o privilégio, graças né, ao trabalho que ele desempenha numa empresa aqui que leva a gente para o mundo, para vários lugares do mundo. E dessa vez a gente veio, né, botar as nossas malas no meio do deserto, minha gente, porque olha, isso aqui é um deserto. A gente vê muito prédio, a gente vê muita coisa bonita na internet e tudo mais, mas a base aqui, minha filha, é areia, viu, gente? Isso aqui é o quê? Areia, e o sol. Aqui um sol para cada pessoa é personalizado, vem um sol integrado assim, você vai mexendo e vem um sol junto com você. Você vira, o sol tá ali. Você vai para frente, o sol também tá ali. Inclusive, esse é um ponto, o primeiro ponto, o qual eu queria conversar com vocês, que foi um impacto para mim, que era essa questão do calor, né? Eu estava contando com calor, gente. E já tinham me falado que isso aqui era quente, mas 50 graus, hein? Vamos conversar sobre isso, minha gente. 50 graus é calor demais. Olha, é como se você tivesse numa masterclass a céu aberto de Bikram Yoga. Sabe o que que é Bikram Yoga? Procura aí no Google, você vai ver. É uma sauna fechada que o povo faz exercício físico. É basicamente isso, só que aqui é céu aberto. Porque é 50 mesmo, é 50, 50 graus.
muito quente. Então, assim, o céu é o quê? É uma pizza margarita, entendeu? E aí você sai para fora de casa, você fica ali vendo, você é o queijo derretendo, sabe? Assim, o forno, a lenha é a cidade. E aí você é uma pizzazinha indo aí passear pelas ruas de Dubai. Então, muito quente. Mas o que que eu não estava esperando, minha gente? Onde foi que Dubai me pegou? Na falta de nuvem. A falta de nuvem que durou dias, que durou meses, talvez. Meses, talvez eu esteja exagerando, sim. Mas a sensação que dá é essa, de você não ter uma nuvem no céu. Eu estava contando com calor, já tinham me dito sobre o calor de Dubai, mas ninguém tinha me prevenido sobre a falta de nuvem. Eu vou dar uma ideia para vocês do impacto que isso tem. Eu morei em várias cidades diferentes. Como eu já falei aqui, visitei, acho que parei de contar ali no 40, visitei 40 países, tá? Vamos aí arredondar. Cara, eu sempre fui confrontada com uma paisagem que você tinha um primeiro plano, assim, pessoas na sua frente, depois um segundo plano, casas, prédios, enfim, monumentos, depois um terceiro plano, montanha, ou rio, ou mar, um quarto plano, que é uma nuvem no céu, e depois um céu e um sol, entendeu? E aqui Dubai, pensa numa folha em branco, e aí que vem uma criancinha e faz assim um risco na parte de baixo do papel, e depois a criança vai lá e faz uma bola na parte de cima do papel. É isso. Dubai, entendeu? É o quê? Um deserto, é uma areia ali na parte de baixo, então esse risco aí na horizontal é o areia, e a parte de cima é só a bola, tá? Queridas. Então, assim, não tem uma nuvem. E eu fui buscar, assim, por que que essa falta de nuvem tinha me impactado tanto. E, meu, a nuvem é a chuva, sabe? E a chuva é esperança de vida. É a esperança de que vai nascer coisa nova, entendeu? É ali a água de março, fechando o verão, sabe? A promessa de vida no coração da gente. Quando não tem nuvem, não tem, acabou. Entendeu? É o quê? Deserto. É a linha horizontal e a bola. Tá entendendo, minha senhora? Então, assim, essa coisa da nuvem, da falta de nuvem de Dubai me pegou muito no contrapé. E eu tinha uma frase que eu gosto muito, que é, que é de uma ativista americana, que ela inclusive foi mentora do Martin Luther King, que é como é que ela chama, gente? Marian ah, Edelman, que ela é uma ativista, escritora negra, que ela tem uma frase que diz, basicamente, não deixe ninguém chover nos seus sonhos. Marian, minha querida, isso vale para, sei lá, para Londres, sabe? Que é um lugar que chove muito. Para Dubai não serve. Tá entendendo? Porque aqui não chove, aqui não tem nuvem. Então, assim, quer dizer, claro que, vamos aqui guardar aqui a proporção, que isso foi nos primeiros meses do verão, tá, gente? Mas nesses primeiros meses, foi muito desesperador e de pensar que a gente estava, sabe, num desertão e que não ia ter uma nuvem, que não ia fazer chover e que não ia brotar nada. Então, essa frase para mim, né, não deixa chover nos seus sonhos, para mim hoje pelo amor de Deus, deixa chover, deixa brotar, deixa, sabe, florescer os sonhos. Então, essa ressignificação, assim, Dubai me pegou nesse contrapé, do que eu estava esperando, o que que eu não estava esperando, né? Eu estava esperando o calor, mas eu não estava esperando a falta de nuvem, mas eu acho que consegui aí trazer isso e ressignificar essa falta de nuvem, né? Vamos torcer para ter nuvem e vamos celebrar as nuvens quando elas chegarem. Eu acho que segunda questão aqui, que para mim, segundo aprendizado, né, que fica para mim aqui de Dubai, de impacto que teve, eu estava esperando a riqueza de Dubai. Eu estava esperando, né,
maior torre do mundo, o maior parque de diversão indoor, a cidade mais segura do mundo, a maior frota de Ferraris, eh, essa opulência, sabe, a carne com lâmina de ouro. Sim, gente, é verdade, isso existe, eu já vi, sabe. Mas essa riqueza não é só ela que existe em Dubai. Existe uma outra riqueza enorme, sabe, que tá aqui e que é muito sutil, que não é essa riqueza ostentatória, é essa que, sabe, que bate no seu olho e você é quase que agressiva essa riqueza, né, ostentatória. Mas existe uma outra, e que eu estou muito disposta a ir atrás e descobrir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que é que essa riqueza que está nos detalhes, né, em Dubai. Você vê, por exemplo, uma as pessoas aqui gostam muito do perfume. O perfume aqui culturalmente falando, é muito importante, para os Emirates, né, para os dubaienses, para os Emirates. Eh para vocês terem uma ideia, cada mulher aqui, ela fabrica a sua própria essência. Assim, cada mulher tem o seu próprio perfume, a própria combinação de óleos essenciais que vão formar um perfume que é dela, que é único. O que isso tem de impacto, né, na vida do cotidiano? Tem que essas mulheres, muitas vezes, elas usam véu, então, por exemplo, para os filhos vão reconhecer as mães, claro, pelos olhos, muitas vezes elas estão de véu integral, só ficam, né, os olhos para fora, mas essas crianças vão reconhecer as mães pelo cheiro. E isso para mim é uma riqueza enorme, esse detalhe, sabe, essa riquezazinha nesse detalhe. Eu acho que também, existe uma outra riqueza que são as culturas que a gente tem acesso aqui em Dubai. Quase 80% da população, daqui vem de fora. Muitas dessas pessoas que vêm de fora têm expatriados que são europeus, né, do mundo inteiro, vem gente para cá do mundo inteiro, mas você tem também uma comunidade de paquistaneses, de pessoas do Bangladesh, da Índia, sabe, e que cada um deles traz a sua riqueza para cá, cultural, e é muito incrível ter acesso a todas elas, sabe, e saber que todos nós estamos aí nesse navio gigante, né, que é essa cidade de mais de 3 milhões de habitantes, que é Dubai, que está crescendo e que está, sabe, querendo se mostrar, eh, pujante, tolerante, eh, e isso eu acho, sabe, fantástico, assim, também a generosidade que as pessoas daqui têm para com o estrangeiro, de querer te explicar e te contar um pouco sobre a cultura deles, que eles também estão se descobrindo, né, eles também estão, se descobrindo enquanto uma cultura nova. Os Emirados é um país, enquanto tal, há mais, pouco mais de 50 anos. Então temos aí quase que a mesma idade, não é mesmo? Somos contemporâneos, Dubai e eu somos contemporâneas, então é muito incrível, sabe? Eu acho que isso é muito rico. Essa riqueza, ela está muito no detalhe, que é de você ter a possibilidade de participar dessa história, né? Desse início de um país novo, né? E depois eu acho que o terceiro ponto que Dubai me pegou, ah, os Emirados me pegaram, né, aqui, é que eu estava esperando as mulheres de véu. Eu estava esperando, né, a gente já sabia, nós estamos num país que é muçulmano, eh, que tem muito respeito às tradições e religião aqui, mas eu não estava esperando escutar a risada delas. Essa coisa da mulher sorrindo me pegou no contragolpe, não porque ela sorriu, mas porque eu fiquei espantada com ela sorrindo. E foi aí que eu vi o quanto que o meu preconceito, o quanto que o meu parco conhecimento que eu tenho sobre essa cultura e sobre as pessoas daqui, sobre as mulheres daqui, eh, m de uma certa maneira, me impediram durante todo esse tempo de imaginar essas mulheres como seres humanos. Sabe?
e como seres humanos que sorriem, que têm uma vida, que, sabe, que têm prazer, têm, sabe, choram, e como qualquer uma de nós. Eu 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 acho que isso me pegou, sabe, esse preconceito que eu tive e esse espanto meu quando eu me espa sabe, assim, eu me espantei de uma mulher estar rindo. Gente, isso é sabe, que visão ocidental que eu venho sou com que bagagem ocidental é essa que eu venho para cá, que, me fizeram ficar surpresa de ver uma mulher com véu, totalmente coberto, com o rosto coberto, mas, de escutar a risada dela, sabe. Eu acho que ainda vai me levar um tempo para eu poder me despir do meu olhar ocidental sobre essa mulher, para poder entender que todas as nuances, sabe, as dores e delícias de ser uma mulher aqui. Ah, para quem está curioso em saber, assim, as mulheres aqui, maioria delas, né, das locais, né, nós estamos falando. Das ocidentais não, você não precisa usar véu, eh você pode inclusive usar, se você quiser usar o cropped, você pode usar, é tolerado, tá, Dubai é bem tolerante com relação a isso. Claro que, né, aquela questão do bom senso, você tá no shopping, tá, o shopping tem um ar-condicionado que é aí bem nos pra base aí de uns 18, 20 graus, então você tá ali, você vai estar com frio. Então é melhor você se cobrir, né, é uma questão de bom senso. E também por uma questão de respeito, né, à cultura do lugar onde você está indo. Mas, sim, já vi mulheres aqui de mini saias e tudo mais, e shorts, você pode usar e não tem problema nenhum, ninguém vai te fazer nenhum comentário na rua. As mulheres aqui, elas andam, normalmente as muçulmanas, né, elas andam um pouquinho atrás do esposo, do marido, eh, você vê, por exemplo, não tem nenhum tipo de, demonstração de afeto, então não seguram as mãos, não se dão beijos e etcétera. Então é isso, mas não é nada chocante, não é nada que: "Meu Deus, como é possível?". Claro que no início eu fiquei muito impactada com essa coisa do véu, né, de ver uma população de mulheres que estava 50 graus do lado de fora e elas estavam inteiramente cobertas, sabe. Isso para mim é um contrassenso, mas, eh, de novo, eu ainda estou com o meu olhar muito ocidental sobre essa mulher. E assim, eu tenho uma querida, amiga que a internet me deu, que é a escritora Amanda Foschini. Quem não conhece o trabalho dela, eu super recomendo. Ela é uma mulher incrível que tem livros publicados no Brasil, e que ela mora na Espanha. E outro dia a Amanda me perguntou: "E aí, como é que é, né, como é que é essa questão da mulher aí nos Emirados?". E a minha resposta para Amanda e para, sabe, para todas que têm essa curiosidade é: "Eu não sei, eu acho que eu ainda tô engatinhando aqui nesse tema", sabe. E eu acho que por isso é tão simbólico falar sobre esse tema hoje, sabe. Muito provavelmente vocês vão escutar esse episódio aí por volta do Dia Internacional da Mulher, né, eh, e para vocês eu digo, eu não sei, sabe, eu não tenho ainda uma resposta. O que eu sei é que, eh no início para mim era muito quase que uma hipocrisia, sabe, eu estar trabalhando, eu estar falando sobre direito das mulheres, de estar querendo ouvir a voz dessas mulheres e de dar voz a elas, né, aqui no podcast e saber da história delas e do sucesso delas, né, o empoderamento feminino é muito forte aqui no podcast. E, ao mesmo tempo, estar vivendo, né, e contribuindo para uma sociedade em que a mulher ainda tem um papel que é tão desvalorizado. Eh, e pensando nisso, assim, nessa sabe, que pode ser para muita gente isso pode ser
uma super hipocrisia e eu tô fazendo aqui a minha parte e a minha, sabe, pensando junto com vocês, que eu acho que talvez até seja. Eh, eu queria dizer que para esse momento eu lembro de uma frase da Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dizia, que o ser humano, ele é um ser ambíguo e que ele deve aceitar as suas ambiguidades, ele deve viver as suas ambiguidades, né, aceitar realizar as suas ambiguidades. E eu estou disposta, sabe, eu acho que Dubai é um lugar que apresenta uma possibilidade enorme para que eu possa justamente realizar essas ambiguidades, de entender que é possível você ser mulher, estar de véu e estar sorrindo, sabe, e de entender essa mulher e de, procurar saber como é, como ela vive no dia a dia dela. Claro, né, gente, também com toda a humildade que me cabe de só vou fazer isso se ela estiver disposta a compartilhar, porque eu também não vou botar, né, o microfone na cara dela e falar assim: "Me conte aqui como é que é isso". Não, se me for dada essa oportunidade, eu estou aberta para realizar essa ambiguidade, entender e vivenciar essa experiência aqui da maneira mais autêntica e mais honesta possível, tentando me despir de todos os a prioris que eu tenho e que me foram dados pela minha cultura, que é muito ocidental, né. Então é isso, gente. Acho que esses são os primeiros insights aqui, de Dubai. Eu estou feliz de estar de volta. Temos aí alguns episódios que foram gravados no ano passado, mas que por, né, motivos de força maior, como eu falei, estava aí equilibrando esses pratinhos, esses episódios acabaram não saindo, e eu quero muito publicá-los, porque são histórias fantásticas de mulheres sensacionais, como tantas outras que ainda estão por vir. Eu queria agradecer aqui também as pessoas, as mulheres que, ao longo desses 6 meses do meu silêncio, não soltaram da minha mão. Sabe, todas vocês que me mandaram mensagens ali pelo Instagram, pela nossa conta do Instagram, perguntando: "Ei, cadê você? A gente está com saudade", ou que me mandaram pelo WhatsApp ou por e-mail algum tipo de mensagem. Gente, cada mensagem foi lida, eh, me deixou com o coração quentinho de saber que se eu voltasse, quando eu voltasse, não era nem se, porque eu sabia que eu ia voltar, mas é quando eu voltasse que vocês, estariam aí desse outro lado, me escutando e escutando tantas outras histórias que, mais uma vez eu digo, são tantas histórias que ainda estão por vir, de mulheres sensacionais. Eh, é isso, gente. A moral, eu acho que, assim, a lição que fica para mim desses 6 primeiros meses e que eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar para vocês que estão escutando é de pensar nesses contragolpes, sabe, e como que a gente, enquanto mulher, enquanto pessoas que estão vivendo no exterior, quanto que a gente tem uma capacidade sensacional de se adaptar, sabe, e de ver as coisas, de dar um novo olhar para o que está acontecendo e dar um novo significado, sabe, fazer as pazes com a nuvem, que tanto tempo eu fui tão contra ter um dia nublado, né, e que aqui em Dubai, o quanto que isso faz a diferença. Então, assim, é fazer as pazes com a presença das nuvens, entender que riqueza não é só, sabe, essa que está na nossa vista, mas é buscar ver o que que no país onde eu estou morando, onde você está morando, sabe, quais são essas riquezas sutis, essas riquezas do dia a dia. E no terceiro momento é viver as ambiguidades que só morar numa outra cultura permite pra gente, de se despir das nossas, eh, sabe, dos nossos preconceitos e do que a gente já tem de formado, opinião formada, e tá aberto para novas culturas. Eu acho que a gente, cada vez que a gente sai de casa, a gente tem essa possibilidade, nos é dada essa oportunidade, e que sensacional que é poder viver isso. Que presente, né, que é poder dar a cara a tapa e falar: "Olha, não sei, e vamos viver e vamos aprender isso aqui".
Gente, mais uma vez eu tô feliz de ter voltado, tô feliz de estar fazendo esse episódio hoje. Um chamego, então, em todas vocês. Daqui a pouco tem mais episódio quentinho saindo do forno. Tô de pé, tô que nem a minha mãe fala, eu sou um bambu que enverga, mas não quebra. É, e diretamente agora dos estúdios de Dubai para vocês. Senta que lá vem um monte mais de história. Bora escutar esse povo todo, minha gente. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.